Olá meninos, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Eu vim trazer aqui, resolver, né, o exercício 2, tá bom? Só para vocês terem mais um pouquinho de familiaridade com como é que faz, né? Com esse tipo de exercício, beleza? Aí o 3 você já começa a fazer sozinho, beleza? Tenta pelo menos, né? Ó, o que que tá acontecendo aqui, ó? Um corpo B, né? Vocês já assistiram a aula introdutória de eletrostática, né? Ou seja, a gente definiu o que é átomo, né? Certo? É o que é elétron, o que é próton, né? Beleza? Qual a carga, e, enfim, a gente já falou disso tudo. Um corpo B sofre um processo de eletrização na qual a quantidade de carga após o processo é de 6,4 vezes 10 a menos 17 coulomb. Esse C é a unidade para a carga, né? Coulomb, tá certo? Não tem unidade para massa, né? Que é o quilograma, que é a grama. Não tem a unidade para comprimento, que é o quê? Que é metro, quilômetro, centímetro. Coulomb é a unidade de medida para carga, tá? Beleza? Ela é medida em Coulomb. É só a unidade de medida. Esse Coulomb foi um físico, que mais pra frente a gente vai falar da lei de Coulomb. Então, na física, muitas unidades de medida são em homenagem a alguns físicos, né? A força é medida em Newton. Opa, Newton não é aquele camarada muito importante da física? Isso, Newton mesmo, foi o que difundiu a física clássica, né? Então o que está acontecendo aqui? Um corpo B sofre um processo de eletrização na qual a quantidade de carga após o processo é de 6,4 vezes 10 a menos 17 coulomb. Então, um corpo B ele sofreu um processo de eletrização. O que a gente sabe é o seguinte, que depois desse processo, a carga dele, que era neutra, né? Ou seja, eu já falei para vocês que um objeto, né, um átomo, ele vem de fábrica neutro, né? Vamos colocar assim. Ou seja, como assim neutro? O número de próton é o mesmo que o número de elétron, tá certo? Isso significa um átomo ser neutro, belezinha? Então, ó, imagine que no objeto tem bilhões de átomos, né? Inúmeros átomos, infinitos átomos, beleza? Então, esse objeto B, esse corpo B, ele sofreu um processo de eletrização, né? Na qual ele era neutro, ele tinha carga neutra, né? Tá certo? Ou seja, o número de elétron era igual ao número de próton. Agora não, depois desse processo, ele ficou com excesso de carga. Ou seja, ele ficou com carga de 6,4 vezes 10 a menos 17 coulomb, tá certo? Então ele sofreu um processo, a carga era neutra, né? A carga era zero, então ó, ele sofreu um processo de eletrização, ficou com excesso de carga. O que a questão está pedindo? Determine a partícula, ou seja, determinar se é próton ou se é elétron, né? Que ele ficou com excesso. Não é isso? Quando um corpo está neutro, o número de elétrons são iguais aos números de próton. Nesse caso, ele ficou com excesso de carga, gente. Concorda comigo? Isso. Excesso de carga significa excesso de partícula. Não é isso? Peraí, mas qual partícula foi? Observe o seguinte, ó. Ele fica com excesso de carga positiva. Por que positiva? Porque o sinalzinho da frente é mais. Não tem menos ali, né? Então, ó, 6,4 vezes 10 a menos 17 é carga positiva. Então, isso significa que a partícula que ficou aqui em excesso é próton, né, gente? Porque próton é positivo. Verdade, professor. Então, significa que depois desse processo, foi tirado desse corpo elétron, né? Então, gente, ó, um corpo B sofreu um processo de eletrização na qual ele perdeu elétron e ficou com excesso de próton, ou seja, excesso de carga positiva. Tá aqui. Olha o valor dela, né? Um excesso de próton. E vale isso aqui, ó, o excesso é isso aqui, né? Em carga, né? E a partícula é próton, já conseguimos uma resposta. A partícula é próton. Por que é próton? Porque o excesso é positivo, né? Ele perdeu elétron. Ele não ganhou. E foi tirado dele elétron. Imagina que tinha 50 elétrons nesse corpo e 50 prótons. Depois desse processo de eletrização, por atrito, por indução e enfim, por diante, ele perdeu o elétron, foi tirado dele. O elétron consegue se mover facilmente. A gente vai ver que a eletricidade é isso. Nada mais é do que os elétrons se movendo de um átomo para outro. Olha que magnífico. Isso aqui chega a arrepiar, gente. Eletricidade é isso. É uma partícula que se move de um átomo para outro. Isso é magnífico, gente. Isso aqui a física é maravilhosa. Tá certo? Então, olha só. Ele ficou com excesso de carga positiva. Então significa que a partícula que está lá nesse corpo em excesso
né? Não significa que ele perdeu todos os elétrons, mas a partícula que está em excesso, ou seja, tem mais próton do que elétron, porque ele perdeu o elétron. Ah, professor, então o que a gente está fazendo é aprofundar um pouquinho mais, né? Isso, não só calcular, tá, gente? A gente tá, de fato, raciocinando aqui em cima do exercício, beleza? Entendi, professor. Então, a carga positiva significa que esse corpo pode ser meu piloto. Meu piloto tá aqui, meu piloto. Vocês não estão vendo aí, mas tá aqui na minha mão. Ele sofreu um processo, eu esfreguei minha mão nele, atritei, né? Agora ele ficou com excesso de carga positiva. Eu tirei elétron dele, né? Mas pode fazer isso, professor? Pode. Os elétrons vagam livremente entre átomos, gente, tá certo? Eles são facilmente arrancados. Por isso que energia elétrica, é possível haver energia elétrica, né? Olha que definição magnífica. A corrente elétrica, né? Basicamente a energia elétrica, nada mais é do que elétrons vagando entre átomos, pulando de um átomo para outro, em velocidades extremamente absurdas, tá certo? Muito bem, professor, você falou, mas vamos lá calcular, né? Então, ó, determinar a partícula, ou seja, determinar a partícula é dizer se é próton ou se é elétron que ficou em excesso. Isso a gente já fez, né, professor? Isso. Determinar a partícula que ficou em excesso é próton, porque próton é positivo e o excesso de carga é positivo. Né? Tá aqui no exercício. Agora quer que a gente calcule a quantidade de partículas, o número de partículas exatas. Professor, então entendi. Então ele quer agora, ó, a outra parte é determinar o número de partículas que esse corpo adquiriu após o processo de eletrização. Então, gente, ó, ele estava neutro, ou seja, o número de próton era igual ao número de elétron. Ele sofreu um processo de eletrização, foi tirado dele elétron. Quanto que ele ficou a mais de próton, né? Qual é esse número que ficou a mais de próton, né? Ficou carga positiva, professor, verdade. Ou seja, ficou partícula positiva a mais. Qual é esse número? Dá para fazer? Dá. Então, como é que a gente tem que fazer? Ó, a carga final, né? Lembrando, como é que é a relação, professor? Q é igual a N vezes I. Vamos observar essa relação aqui. Ó. O que é Q? Q é a carga final que esse corpo ficou após qualquer processo de eletrização. Tá certo? É a quantidade de carga de um corpo, beleza? O que é N? N é o número de partículas que esse cara ficou, entendeu? O número de partículas que esse corpo tem após ou antes do processo, tá bom? E o que é esse E, professor? Esse E é a carga elementar. É o valor que nunca vai mudar. Ele é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá certo? Isso nunca vai mudar. Esse E aqui, gente, ele é sempre fixo. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Percebam que está em notação científica, né? Muito bem, porque esse E é justamente o número, né, o valor da carga de um elétron e de um próton. Tá certo? 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é um pouquinho maior que zero. Mas enfim, olha só. N é o número de partículas, ou seja, é o que a questão está pedindo. Ó. Determine a quantidade de partículas, ou seja, o N, né? Ela quer que você calcule o N. Ah, professor, então ele já deu o quê? Já. O Q vale 6,4 vezes 10 a menos 17. Então, esse número aqui eu vou colocar no lugar do quê? Muito bem. Por que no lugar do quê? Porque ele é a carga final. Ó, um processo de eletrização na qual a quantidade de carga após esse processo... Opa, quantidade de carga. Q. Vale isso aqui. Verdade, professor. Então, eu vou pegar esse número e colocar no lugar do Q. E esse N? Esse N eu vou substituir? Não. Esse N é o que a questão quer que você calcule fazendo a continha, tá certo? Então, o N é o número de partículas que ficou em excesso. Ele sofreu um processo, ele estava neutro, né, gente, esse corpo. Sofreu um processo de eletrização, ficou com carga em excesso, ou seja, ficou com partícula em excesso, entendeu? Quanto que mede, né, quanto de partícula ficou em excesso. Então, esse N vai determinar esse número de partículas em excesso. E esse E? O E é fixo. É o valor da carga de cada partículazinha, beleza? Professor, então, ó, esse E aqui vai ser negativo ou positivo? Gente, esse E, como o número de cargas é próton, né, é positivo, então esse E vai valer mais, né? Vai ficar com um sinalzinho de mais, tá bom, gente? Por isso, beleza? Se fosse elétron, se fosse menos aqui, esse E seria menos, beleza? Entendi, professor. Então, esse Ezinho aqui, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né, professor? Isso. Quando a carga em excesso for próton.
Quando for elétron, esse camarada vai ter sinal negativo, né? Porque a carga que está ali é negativa, concorda comigo? Verdade, professor. Então esse E, ele pode ser mais e menos, né? Menos se for elétron, se a partícula que em excesso for elétron, que nesse caso não é, né, professor? Não é elétron. Por que não é elétron? Porque ele perdeu o elétron, foi tirado dele. Então, quem ficou lá no corpo em excesso foi próton. O próton não é difícil de sair próton, tá, gente? Porque ele está agarrado ali no núcleo, tá bom? Então, ó, ele perdeu o elétron, ele não ganhou o elétron, né? No processo de eletrização, quem perdeu nesse processo foi ele. Então, foi tirado dele elétron. É isso? E ficou com excesso, né? Depois desse processo, depois que os elétrons saíram, foi para outro corpo, né? Foram para outros átomos. A carga que ficou lá foi próton, a quantidade de carga em excesso, né? Foi isso aqui, cadê? Isso aqui. E a partícula foi próton. Então, se foi próton, eu vou usar o sinalzinho de mais. Então, vai ficar assim, ó. 6,4 vezes 10 a menos 17, eu vou colocar no lugar do quê? Ó, o sinal de igual tá aqui. O N não vou alterar, porque é o que a questão está pedindo para a gente calcular. Esse 1,6, professor, surgiu da onde? Esse é o número dessa letrinha aqui, né? Quem assistiu a aula anterior sabe. É o número que Millikan determinou, né? O valor da carga de um elétron e de um próton. Caramba, que profundo, né? Verdade, profundo. Um valor de um pequeno pedaço de você, tá certo? Minúsculo mesmo. Isso aqui, ó. De um próton vale isso aqui, beleza? Como é que tem que fazer agora, professor? Equação de primeiro grau, né? Imagina que isso aqui é x. Isso aqui é um número qualquer, tá? 2, 4, 5, né? Como é que faz? Eu tenho que deixar o n sozinho de um lado da igualdade, tá certo? Professor, mas isso aqui, ó, não é um número qualquer, é uma notação científica. Não importa, gente, é um número qualquer também. Só está escrito em notação científica. Lembra? Isso aqui, ó, é aqueles números extremamente pequenos. Só está escrito em notação científica. Isso aqui é a mesma coisa, é um número extremamente pequeno, né? Maior um pouquinho que zero. Belezinha, gente? Então, gente, olha só. Eu tenho que deixar o n sozinho de um lado da igualdade. O que está atrapalhando aqui? Esse número está atrapalhando. O n está aqui do lado. Eu tenho que tirar esse cara daqui. Por que tem que tirar daí, professor? Porque o n tem que ficar sozinho de um lado. É assim que a gente resolve a equação de primeiro grau, né? Imagine que isso aqui fosse x, ó. O x tem que ficar sozinho, né? Então, esse número que está coladinho com n, ele tem que ir lá para o outro lado. Sumir do lado do n, né? Ele tem que sair desse lado aqui do n. Como é que a gente faz isso? Ele está multiplicando, eu vou ter que pegar ele e jogar para o outro lado, né? Isso, professor. Não pode simplesmente apagar, né? Se você apagar, gente, errou, né? Se você tirar esse número daí e só apagar, errou. Eu tenho que pegar esse cara e jogar pro lado de cá, né? Juntinho ali do 6,4. Mas como é que fica, professor? Ele está multiplicando a letra, não tá? Esse n? Isso. Quando eu jogar pro lado de cá, ele vai ter que dividir. Dividir esse número aqui. Como assim, professor? Olha só o exemplo. O n ficou sozinho de um lado. Mas, professor, o n estava cá. Eu só inverti o lado, tá? O n estava aqui do lado, eu só inverti e coloquei cá. Ele ficou sozinho. Quando eu tirei esse cara daqui e joguei pro lado de cá, por que tem que fazer isso, professor? Porque é assim que a gente resolve uma equação de primeiro grau. É um passo para resolver a equação de primeiro grau. Tá certo? Deixar a letra sozinha de um lado. Deixe a letra sozinha de um lado. Né? Beleza, professor. Esse cara tá atrapalhando, tá? Pega esse número. É um número qualquer, gente, tá bom? Só está escrito em notação científica. Pega esse número, joga pro outro lado, né, professor? Isso. Como ele está multiplicando a letra, observa comigo. Tá multiplicando ou não tá? Verdade, ó. N vezes esse número. Ou seja, esse número vezes N. Não altera a ordem, né? Então, ó, eu vou ter que pegar ele e vou ter que jogar pro outro lado, dividindo o número que tá lá. Qual que é o número que tá lá, meninos? O número que tá lá é esse número ridículo aqui, ó. Grande, né? Que está em notação científica. Verdade. Então, quando eu passar ele pro outro lado, ele vai ter que dividir, olha o sinal de fração, dividindo. Ele dividiu o número que estava lá. Agora o n ficou sozinho, professor. Ah, já temos o valor do n. Olha o quanto o n vale. O n vale isso aqui, ó, essa divisão. Como é que a gente faz? É só dividir agora, meninos, para achar o valor real do n, né? Certo? Como é que faz? Como é que faz mesmo? A gente aprendeu, ó. Divide o primeiro com o primeiro, né? 6,4 dividido por 1,6. Isso dá isso aqui, ó, 4,57, né? Tá bom? Repete esse sinal de multiplicação uma única vez, repete esse 10 uma única vez e faz a subtração dos expoentes. Eu vou ter que diminuir os expoentes. Na multiplicação de notação científica, nós somamos os expoentes, né?
Na divisão, nós subtraímos os expoentes. Observe, ó, ficou menos 17 menos o menos 19. Não come o sinal, tá? Eu vou subtrair os expoentes. Então, gente, olha só. Ficou menos 17 menos o menos 19. Pelo amor de Deus, ó. O menos no meio, tá vendo? Aí tem esse parênteses aqui. Como é que a gente resolve, professor? Simples, gente. Antes de tudo, pega esse sinalzinho do meio, multiplica pelo de dentro. Menos vezes menos. Que dá mais, né, professor? Isso. Menos vezes menos. Na multiplicação dá mais. Ah, então fica como, professor? Então, ó, menos vezes menos deu mais. Eu vou apagar esse parêntese, apagar esses dois sinais e colocar o resultado da multiplicação dos sinais. Olha, ficou mais. Pronto, ó, que simples. Menos vezes menos deu mais. Aí eu tirei o 19 e coloquei cá na frente. Apaguei, olha que bonitinho. Agora, gente, uma continha simples, ó. Menos 19 mais 19. Desculpa, menos 17 mais 19. Quanto que fica isso, professor? Então, ó, vocês estão devendo R$17 no cabeleireiro. A dívida é de 17, tá vendo? Ó, menos 17. Aí vocês vão lá com R$19. Vocês vão lá pagar a dívida. Quando vocês for pagar a dívida, a mulher vai te voltar um troco, não vai? É, professor, verdade. Vai me voltar um troco. De quanto? De R$2. Concorda comigo? Menos 17 mais 19 dá 2. Então, esse é o número de próton que ficou em excesso. Tá certo? Foi arrancado dele elétron, né? Foi tirado dele. Gente, só para deixar claro, isso, elétron e próton, são partículas, corpúsculo, tá? Imagine que fosse um carocinho, né? É basicamente isso. Falando a grosso modo, né? Tá certo? Então foi tirado dele esses carocinhos, né? Que são negativos. Gente, é só grosso modo mesmo, tá bom? Foi tirado dele elétrons, né? Desse corpo B, tá bom? E ficou lá nesse corpo B carocinhos de carga positiva, ou seja, ficou próton nele, né, professor? Com esse valor em excesso, né? Com esse valor em excesso, tá certo? Tranquilo, gente? Então esse é o número de próton que ficou. Mas, professor, eu quero saber quantos carocinhos ficaram lá de verdade, né? Esse número tá meio esquisito, professor. Não dá pra saber muito. É só vocês fazerem o seguinte, ó. Tá vendo esse 2 aqui, ó? É só andar com a vírgula pra direita, ó. Uma, duas casinhas. Tá certo? A vírgula para o depois do 7. Então ficou 457 partículas, né? Número relacionado ao excesso de partículas, né? O N é relacionado a esse excesso de partículas. Gente, o vídeo ficou muito grande, é apenas uma resolução, mas é porque eu detalhei muito, tá certo? Entendi, professor. Então, para descobrir... Mas eu preciso fazer isso, professor? Descobrir? Não. Só se vocês quisessem. Não precisa fazer. Isso aqui já é resposta que todo exercício vai pedir de você. Já está em notação científica. A não ser que ele peça, ó... a não ser que as alternativas estejam lá, né? 458, 600 partículas, né? 457. Aí você teria que transformar ele em número natural, né? Como é que faz? Tá vendo esse 2? Anda com a vírgula agora, ó. Opa. Anda com a vírgula para a direita. Não é isso? Duas casinhas, certo? Tá bom, gente? Anda com a vírgula para a direita, duas casinhas. Para trás, ó, tá vendo? Para transformar em número natural. E se fosse 3, professor? Se fosse o número 3, eu ia andar uma, duas, três, né? E acrescentar um zerinho no número imaginário que eu ia andar, né? Da casinha imaginária aqui, ó. Então eu andei uma, duas, parou aqui. Se esse número fosse 3, eu andaria mais uma casinha imaginária. Aí ficava 4.570, tá certo? Se fosse 4, a mesma coisa, ó. Andaria 1, 2, 3, 4. Acrescentaria 2 zerinhos, tá vendo? Porque andei casinhas imaginárias. Andei duas casinhas imaginárias. Muito bem, professor. Show de bola. Mas isso não precisa, né? Não. Aqui já tá perfeito, já é a resposta. Dividiu, fez a subtração correta dos expoentes, né? Tá vendo? Se vocês errarem aqui, o número vai ser totalmente diferente. Errou o expoente, o número vai ser outro número, tá bom? Então, preste atenção na hora de for fazer essa continha aqui, tá bom? Então, galera, entenderam como é que calcula o número em excesso ou a quantidade de carga em excesso? A gente tem que observar o seguinte, ó. O que a questão está pedindo? O que a questão quer que eu faça, professor? Isso, ó, determinar a partícula, ou seja, é próton ou elétron que ficou lá em excesso? A gente falou que foi próton, porque a carga em excesso é positiva. Então, só de eu olhar a carga, ela é positiva, ou seja, é próton. O excesso de carga que ficou é negativo,
Elétron que ficou lá. Isso aí. Certo? Então depois o que ela pediu? Determinar a quantidade de partículas, ou seja, o número de partículas que ficou nesse corpo. Foi tirado elétron, ficou um certo número de partículas próton, né, em excesso, tá certo? Lembrando, um átomo, ele é neutro, né? Quando ele sofre um processo de eletrização qualquer, ele pode receber ou ceder elétron, né? É daí que surge a energia elétrica, a eletricidade de fato, né? Claro, a eletricidade tem outros fatores, né? O eletromagnetismo, enfim, tem outras relações, né? Não é só essa passagem de um átomo, de um elétron, né, para outro átomo, tá certo? Tem mais coisinhas a fundo aí, mas é basicamente isso, né? A corrente elétrica nada mais é do que elétron fluindo de um átomo para outro, né? Tá certo? Então, beleza, professor, show de bola. A questão pediu para determinar a partícula, que foi próton, e a quantidade de partícula, né? O número em excesso. A gente conseguiu. Tá aqui, ó. Então, o número em excesso sempre vai ser n, né? O número em excesso de partícula. O E é o valor da carga de cada próton e de cada elétron. Show de bola. Ela é fixa, professor. É esse valor. 1,6 vezes 10 a menos 19. É uma constante, nunca vai mudar, tá certo? A natureza fez assim. A gente descobriu. Olha que interessante. A gente conseguiu definir o que a natureza tem lá no seu profundo, no seu interior, bicho. É magnífico. E isso aqui é o quê? É a quantidade de carga final de um corpo, né? Ele sofreu um processo, a quantidade de carga final desse corpo foi disso aqui, né? Então a gente colocou aqui no lugar do quê? Depois do processo, né, ele vai ter uma quantidade de carga. Show de bola? Então, gente, o vídeo ficou grande, eu sei, mas é pra gente detalhar, né, um exercício que é simples, tá? Mas é sempre bom detalhar, né? Então, gente, qualquer dúvida estou no WhatsApp, tá bom? Aí vai ficar o exercício 3 para vocês fazerem. Show de bola?